Olá, vamos continuar percorrendo essa aventura que é o teatro brasileiro? Só existe o teatro do Martins Pena porque o Brasil estava passando por transformações históricas emergentes, fundamentais, essenciais. Então, coloquei alguns fatores históricos aqui relevantes que vão refletir nessa dramaturgia. Em parte na que ele fazia, até o falecimento dele, e obviamente depois, um panorama que vai se consolidar, não é como a gente chama assim, a identidade cultural do povo brasileiro. Então, Martins Pena estava vivendo essa transição. Antes não havia uma identidade cultural brasileira. Nós falamos, o Brasil é aquele país ainda que está voltado todo para a Europa, França, Inglaterra, o próprio teatro brasileiro. Então, quando tem esse rescaldo, essa importância fundamental desse teatro mais assim, que está com a nossa terra aqui, que está com a terra Brasilis, com a terra de Pindorama, dos índios, dos negros, dos mestiços, dos escravos, não é? Dessa população toda, do próprio colonizador, quando tem essa mistura toda e Martins Pena pega esse caldo, transforma tudo isso em teatro brasileiro, em comédia de costumes, a gente pode dizer, aí sim aparece o Brasil, aparece o povo brasileiro. Não tinha cara. Até então, pelo menos nesse teatro, o povo brasileiro ele é aquele voltado sempre para a Europa. Então não tem. Então o Brasil é isso. Ele vai até nisso o Martins Pena é importante. Ele vai dar ossatura, ele vai dar fisionomia, ele vai dar uma roupagem essencial para esse teatro brasileiro. Então eu coloquei 3 fatos históricos aqui relevantes que vão possibilitar o chamado que eu chamei da identidade cultural no Brasil. A formação da identidade cultural. O primeiro, vivido pelo Martins Pena, a independência do Brasil em 1822. O Brasil começa a se deslocar um pouquinho daquele elemento administrativo europeu e passa a ter um processo mais, digamos assim, autônomo nas suas terras. Obviamente com ressalvas, ainda com muita coisa vinculada à Europa. Mas a independência está em curso. Um outro dado que eu coloquei aqui é a abolição da escravatura, que também acontece no século XIX, 1888. E, finalmente, a proclamação da República em 1889. Então, a primeira metade do século XIX é essa consolidação de uma identidade brasileira. E a segunda metade do século XIX, o Brasil começa a ter, até em termos de fronteira, não é? a sua dinâmica cartográfica formada, inclusive com seu teatro. Então Martins Pena, ele é uma espécie de oráculo, ele é quase que um profeta nesse sentido. Ele vai antever esses fatos que vão possibilitar esse ator se dizer, eu agora sou um ator brasileiro. Eu agora cheguei em Procópio Ferreira. Eu estava em João Caetano, contemporâneo lá do Martins Pena. Então essa é a expressão de uma nacionalidade que começa a surgir no teatro brasileiro a partir do Martins Pena. Então, nesse período começa a aparecer também o ator brasileiro, com João Caetano, não é? E com essa ideia de que a palavra vai induzir a ação. Então é muito importante lembrar disso. Tem Martins Pena, tudo está na palavra. E as palavras são dinâmicas. A gente fala assim nos bifes teatrais, né, e tal, naqueles monólogos, mas assim, em relação a essa dinâmica do diálogo, o Martins Pena ele vai enxugar esse diálogo no essencial, na qual as pessoas vão dizer, rapaz, realmente parece até o meu vizinho falando. É mais ou menos isso. Ele vai colocar o vizinho no palco, o teu vizinho, o teu comadre, a comadre, o compadre, o tio, a tia, o pai, coloca no palco. Ele vai dizer, vai ter uma identificação, né? Uma identificação daquele espectador com o que ele vê no palco. Ele vai aproximar, Martins Pena, ele vai aproximar o espectador da própria vida dele. Então é muito legal pensar nisso, porque a gente pensa na catarse, né? Então você está rindo de quê lá em Quem Casa Quer Casa, no Noviço, o Juiz de Paz na Roça, o Inglês Maquinista, enfim, outras, o Cigano e outras
peças do Martins Pena. Você tá se enxergando a si mesmo, sem perceber. Você está rindo de si mesmo, sem perceber que está rindo de si mesmo. Pela dinâmica, né, e pela importância que o Martins Pena deu para aquela coisa simples, mas não simplória, do povo brasileiro. Então essa que é a importância dele. A obra-prima dele é o Noviço, então seria a obra-prima dele, do Martins Pena. Então o teatro do Martins Pena é um teatro de resistência, é um teatro que é também, né, contemplado pelo brilhantismo do João Caetano, pelas primeiras companhias que vão tornar esse teatro brasileiro um tanto quanto profissional, né? Vai ter todo um escopo, né, de uma crítica também. A gente tem que lembrar, fazer esse link, né, com essa crítica que começa a aparecer também no século XIX. Meados do século XIX, a crítica teatral no Brasil ela começa a se desenvolver nos periódicos, né? Então toda semana você tem críticos escrevendo sobre as peças, escrevendo sobre esse teatro, escrevendo sobre o Martins Pena, né? Tem uma característica também no teatro do Martins Pena que a gente chama do à parte. O que seria o à parte? O à parte é o personagem em cena, ele não sabe a verdade, mas o público já sabe. O público já sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com aquele personagem, mas o personagem não. Ele vai entrando na história, aos poucos essa história vai se construindo, ela vai se dinamizando, ela vai se petrificando em cena, ela tem uma reviravolta, é importante destacar tudo isso, né? E o público já sabe de antemão, de boa parte do que vai acontecer. É como se o público estivesse lá no palco, lá no bastidor, sabe, na coxia, vendo, olha, ele sabe o que aquele personagem, alguma coisa vai entrar, e o público já sabe. Então, o à parte é uma característica dessa dramaturgia do Martins Pena.